Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer um novo assunto para vocês. E hoje eu vou falar, como eu prometi na aula passada, sobre a dúvida filosófica. E o que seria essa dúvida filosófica? Essa dúvida filosófica não é a dúvida que nós temos, por exemplo, se o Corinthians vai ser campeão, se o São Paulo vai ser campeão, se eu vou arrumar um emprego na segunda-feira. Não é esse tipo de dúvida. Ou se determinado político vai ganhar as eleições, etc. Isso não é a dúvida filosófica, isso são meras especulações vazias e sem sentidos. O que nós estamos falando é dúvida filosófica. A dúvida filosófica implica um método, uma regra. Então, nós vamos hoje falar sobre essa dúvida, e para entender o que é essa dúvida filosófica, nós temos que primeiro entender que nessa dúvida, na dúvida filosófica, há uma suspensão do juízo. Entende-se como suspensão do juízo a interrupção do fluxo de ideias que nós temos das coisas. Mas para que serve essa interrupção dos juízos, dos nossos juízos? Para nós, no sentido de para que nós possamos escapar dos limites impostos pelos nossos preconceitos e permitir que outras percepções, outras reflexões afluem à nossa mente. Então, veja bem, quando se fala em dúvida, muitas pessoas elas acham que é uma coisa do diabo, né? Nossa, essa pessoa é cética, ela não acredita em Deus. Não é esse tipo de dúvida que nós estamos falando. Geralmente, nós temos um problema muito sério aí, porque essa ideia negativa, pejorativa que se tem da dúvida, é a ideia colocada pelos sistemas religiosos que têm um intuito de controle social, que querem dominar as mentes, como é o caso das religiões monoteístas. Quando eu estudava filosofia da religião, eu tive muitas aulas e pesquisei muito sobre isso. Então, tem que compreender aí a questão da dúvida e da fé. Se nós pegarmos as religiões orientais, como o taoísmo chinês, ou o budismo tibetano, ou outro tipo de budismo, você não vê eles falando em fé. Porque eles, muito pelo contrário, eles têm uma atitude filosófica, eles colocam em dúvida esse mundo, porque para eles esse mundo é uma ilusão, e não é confiável de se adquirir um conhecimento verdadeiro. Para essas correntes religiosas, que no caso são filosóficas, não se fala de fé. E pode ser que nós tenhamos um conceito de fé errado também. Pode ser que a fé ela seja um elemento, um princípio, de que é a certeza. Ter fé é ter a certeza. Quando eu tenho um entendimento claro de alguma coisa, então eu tenho fé naquilo, porque eu entendo aquilo, porque aquilo é claro na minha mente. Então, no meu conceito, eu vejo fé dessa forma. Eu não nego a fé, eu acredito que a fé exista, mas a fé não é essa questão aí, como colocada por as religiões monoteístas. Esse tipo de fé é para docilizar o sujeito, para impedir com que a pessoa busque a verdade, porque geralmente esses sistemas são fundamentados em contradições. Então, imagine só se as pessoas começam a duvidar, dessas crenças. Então, complica para essas pessoas. Então, a pessoa ela deve entender que a dúvida ela é um elemento brilhante, porque por meio da dúvida que nós vamos dispensar muitas coisas que nós não entendemos. Vamos excluir das nossas vidas aquilo que não compreendemos. Por que eu devo aceitar e ter fé em algo que não entendo? Em que isso contribui para a minha vida? Agora, se eu duvido no intuito de buscar uma certeza, uma clareza, e aí sim eu posso falar, eu acredito nisso, eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso. Isso, a fé teria um sentido positivo.
Então eu vou, após essa introdução, eu vou colocar agora para vocês um pensamento meio assim sintetizado do filósofo Descartes em relação à dúvida. Mas antes eu gostaria de comparar, fazer uma diferenciação entre a busca que Descartes faz pela verdade, a busca da verdade que ele faz, e a busca da verdade que Sócrates fazia. Como nós falamos anteriormente, no vídeo anterior, essa dúvida filosófica de Descartes, ela parte quando o sujeito chega numa depressão, ele não acredita mais em nada, então ele se deprime, há uma decepção, há uma insegurança diante da realidade e há uma incerteza diante da realidade. Isso cria uma necessidade de adquirir novas certezas. Esse era o esquema do filósofo René Descartes. Quem foi René Descartes? René Descartes foi um filósofo francês que contribuiu muito, apesar de algumas contradições que ele traz em seu sistema filosófico, ele contribuiu muito com a filosofia, com a história da filosofia, principalmente com esse conceito de dúvida, e através também do seu método científico. René Descartes viveu na França, no início da Renascença, no fim da Renascença, para o início da Idade Moderna, e, inclusive, a filosofia de René Descartes, ela dá início à Idade Moderna, né, a história da filosofia moderna, e ele falou muita coisa criticou muitas coisas, colocou muitas coisas assim em jogo, e por isso ele teve que fugir, né, com medo da Inquisição, do período que havia a Inquisição. Ele foi convidado pela rainha da Suécia a viver lá, e lá ele morreu. Então, veja bem, o Sócrates foi diferente. O método do Sócrates procurava afastar as certezas, né, as crenças, para compreender a realidade. E isso daí se fazia pela atitude filosófica. Então nós temos aí esses dois pontos que são imprescindíveis que a gente entenda para compreender essa questão do método socrático e do método de Descartes. Então a dúvida de Descartes ele inicia, o Sócrates, por exemplo, ele ia buscar a verdade, indagando e questionando os jovens da época que ele viveu. Descartes, ele vai dialogar consigo mesmo. Então, nesse sentido, ele vai buscar, a sua busca filosófica, busca indagar se conhece verdadeiramente aquilo que ele imagina saber. Então, ele parte daí. Então, ele vai partir, ele vai questionar, vai duvidar de tudo que ele conheceu até o momento que ele estava ali investigando. Então, ele vai duvidar do conhecimento que ele obteve na escola jesuíta, porque a formação dele foi na escola jesuíta, uma escola católica. Então, por aí você já vê que já era carregada de falácias, né, carregada de superstições e de falso conhecimento. E ele vai duvidar do conhecimento adquirido pela família, do conhecimento adquirido na sociedade, nas viagens que ele fez. Ele vai duvidar dos livros que ele leu, e ele duvida de tudo. E ele busca, para ele, seria válido aquilo que fosse provado racionalmente, que não deixasse nenhuma dúvida, que fosse claro e distinto. E ele vai seguindo esse método, né? Ele tem um método que ele vai seguir, que nós vamos falar em outra aula, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. Então, ele tem um método que consiste na evidência. Então, verdade é aquilo que é evidente, que é claro para a minha consciência, para o meu entendimento. Se não for, eu tenho que excluir. Né? E depois analisar, o segundo passo era analisar essas certezas que ele tinha, que queria adquirir, que achava que era certo, de forma que era provado racionalmente. E depois a terceira parte seria a ordem, onde seria dividido em várias partes. Ele começaria uma análise do mais simples para o mais complexo, no intuito de descobrir se não havia nenhuma contradição, nenhuma falsidade ali naquele conhecimento que ele estava investigando. E, por fim, a enumeração, que seria numerar as partes, verificar
ver parte por parte, né, verificar essas partes que foram analisadas, para ver se não ficou nada obtido, para ver se não ficou nada faltando. E então ele seguia esse método, e a sua dúvida, ele seguiu duvidando de tudo. A sua dúvida já é conhecida como dúvida metódica. Por que metódica? Porque ela é um instrumento, né? É um instrumento que conduz a um conhecimento. Então, com esse instrumento, com essa dúvida metódica, Descartes ia descartando, ia excluindo tudo aquilo que não fazia claro, que não era claro para ele, tudo aquilo que ele não poderia entender racionalmente. E ele se aceitava, então, aquilo que poderia, que era claro, que era evidente para o seu entendimento. E esse era o método dele. Ele chegou num ponto de duvidar do seu corpo, da existência física. Inclusive, tem até uma parte do livro dele chamado Meditações Metafísicas, também no discurso do método, que ele fala: e se eu estiver sonhando? E se eu estiver sonhando achando que isso aqui é real? Porque ele coloca que já tinha tido sonhos onde ele... que os sonhos eram tão reais que ele acreditava que realmente não estava sonhando. Depois ele acordou e viu que estava sonhando. Então ele colocou em dúvida a própria existência. Quem garante que isso aqui é real? Qual é o critério que eu posso ter a certeza que isso aqui é real? Então ele foi questionando, ele duvidou da existência empírica, da existência física, e também até mesmo da existência psíquica dele, né? Que ele também vai fazer um questionamento: será que essas verdades que eu conheço, como os princípios matemáticos, por exemplo, e outras, será que isso não é uma ilusão que foi colocada em mim por um gênio maligno? Ele cria esse símbolo, né, de um gênio maligno, para exemplificar a sua dúvida. Então ele vai colocar essa questão. Isso aí pode cair em Enem, essa questão do gênio maligno. Tem até um filme chamado A Origem, que vai falar sobre esses dois pontos: do sonho, onde ele duvida da existência física, e do gênio maligno, onde ele vai duvidar da sua existência metafísica, né, da sua existência psíquica ou espiritual. Então ele vai: será que não tem um Deus, né? Um Deus, um ser que me criou e colocou em mim ideias falsas, e eu acredito nessas ideias como se fossem verdades? E ele passa a indagar, a questionar. Então ele entra no que se chama a dúvida hiperbólica, que é a dúvida extrema. Ele chegou no extremo, e a partir daí ele começa a ter uma clareza. Porque o Descartes buscava um princípio, uma base da onde pudesse erguer um edifício de certezas. E ele consegue chegar na primeira certeza dele quando ele começa a questionar: peraí, eu estou pensando, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, eu estou pensando, então não posso negar isso. Isso é evidente. Então foi aí que ele chegou numa primeira evidência dele, na primeira certeza dele, que é o cogito ergo sum, que é uma palavra lá, uma frase latina que quer dizer penso, logo existo, uma frase famosa dele. Então ele chega nessa primeira certeza, que ele duvidando, ele está pensando. Se ele pensa, ele existe. Então é interessante, porque daí ele vai ter a primeira certeza. E dessa certeza que existe um sujeito pensante, e se existe um sujeito pensante, existe uma existência. É daí que ele parte para a primeira certeza dele. Daí por diante ele vai vir com outros conceitos, né? Vai falar das ideias inatas que nós trazemos nas nossas mentes, segundo ele. E aí ele vai chegar depois em outra certeza, que é Deus, e aí já entra numa outra história, entra numa metafísica. Mas o importante compreender para nós aqui, que Descartes apresenta algumas contradições, sim, mas esse método filosófico da dúvida metódica dele é imprescindível para que a gente possa estar aí se afastando, né, temporariamente dessas crenças, desses conhecimentos que nós adquirimos durante nossas experiências, e buscar a certeza de um conhecimento que seja claro para a nossa consciência, de um conhecimento que seja óbvio, né, do nosso... Óbvio, não diria óbvio, né, que seja claro, distinto,
que não deixe dúvida, porque qualquer conhecimento, segundo o Descartes, que deixar dúvida, ele tem que ser excluído, não pode ser aceito. Então, muitas vezes as pessoas elas têm isso, elas duvidam, mas elas estão presas dentro desses sistemas de crenças e não conseguem escapar dessa matrix e ficam nessa, fingindo, vivendo uma existência inautêntica, uma existência banal, seguindo o que os outros querem que elas sigam. Então, é imprescindível que nós sejamos, duvidamos, sejamos filosóficos e duvidamos de tudo que chega a nós. Então, temos que duvidar das notícias da televisão, temos que duvidar do que o padre fala na igreja, do que o pastor fala na igreja, do que a ciência coloca para nós, do que a própria filosofia coloca para nós. Temos que duvidar de tudo isso, mas devemos duvidar, suspender o nosso juízo sobre aquilo que chegou até nós, mas não ser cético radical, ou mesmo cético relativo. Temos que ser cético temporariamente, até verificar se aquela informação, se aquele conhecimento tem uma realidade autêntica, se aquele conhecimento é uma certeza, é verdadeiro. E a partir daí nós vamos investigando, vamos nos aprofundando cada vez mais e vamos nos tornando pessoas filosóficas e vamos melhorando a nossa vida. À medida que nós vamos trabalhando nessa questão do filosofar, nós vamos crescendo, a nossa inteligência aumenta, a nossa sabedoria cresce, nós nos tornamos pessoas autônomas, livres pensadores. É perigoso? Porque você está indo contra um sistema já colocado como verdade e que esse sistema tenta controlar todas as pessoas, né? O filme Matrix mostra muito bem isso. Mas o importante é compreender que nós podemos seguir, podemos seguir o método socrático e seguir também essa dúvida metódica, que ela é muito interessante. Primeiro, dialogar com nós mesmos, né? E procurar sempre saber indagar se esse conhecimento que eu entendo como verdade é realmente verdade. Buscar esse entendimento. Valeu, pessoal. Fica aí um abraço aí e a próxima aula eu vou falar sobre o mito da caverna. Valeu.